Olá, está começando mais um NBTV Entrevista. Eu sou a Aline Romio e a conversa de hoje é com a professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da UNB e que está lançando o livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação. Professora, obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios. Obrigada a você. Professora, esta obra é fruto de 20 anos de experiência clínica, 13 anos em pesquisas na área de saúde mental, sob a perspectiva de gênero. É muito material. Como conciliar tudo isso e colocar num livro? Então, esse foi um grande desafio. Eu utilizei o tempo do meu pós-doutorado, eu passei um ano trabalhando uma média de 15 horas por dia, de domingo a domingo. E, na verdade, é uma obra teórica, ou seja, a partir dos resultados de pesquisas realizadas durante todo esse tempo, como construir categorias analíticas que nos amparem a compreender como homens e mulheres no Brasil sofrem de formas diferentes, expressam esse sofrimento diferente e também têm pontos de vulnerabilidade diferentes. Então, para isso, eu crio a ideia é que a gente tem caminhos privilegiados de subjetivação no Brasil. Esses caminhos são construídos historicamente, então tem uma parte histórica no livro. E quais seriam esses caminhos? Para as mulheres, o dispositivo amoroso e materno, e para o homem, o dispositivo da eficácia. Vou ser bem sucinta. Dispositivo amoroso quer dizer que as mulheres se subjetivam numa relação consigo mesmas, mediada pelo olhar de um homem que as escolha. E eu criei uma metáfora que é a prateleira do amor. As mulheres se subjetivam na prateleira do amor. Essa prateleira, ela é mediada por um ideal estético que é profundamente perverso e que foi construído do século passado para cá. Ele é branco, magro, jovem e louro. O Príncipe Encantado. Quanto mais distante desse ideal, maior impacto na autoestima das mulheres. É mais ou menos o seguinte, o botão de vulnerabilidade é ser escolhida. Então, o homem na nossa cultura, no Brasil, ele só fica sozinho se ele quiser. Ele pode ser fedorento, mau caráter, ter mau hálito, o que você quiser, o que você considerar como defeito. E os homens têm uma tendência a ter uma autoestima positiva e achar que é com eles. O exemplo que eu gosto de dar, o homem passa e eu digo, nossa, perebado. E ele fala, bom dia, Valesca, nossa, ele é interessante. Então, o perebado se transforma em príncipe encantado muito rápido. Isso tem a ver com o dispositivo amoroso, que se torna ainda mais lancinante no funcionamento das mulheres com o passar do tempo. E a gente vai ter interseccionalidades com raça, não vai dar tempo de falar no programa, mas no livro eu falo muito da questão racial e da orientação sexual. O dispositivo materno é uma construção histórica que naturalizou com as mulheres a relação com o cuidado. As mulheres são vistas naturalmente pelo fato de ter um útero como cuidadoras natas e o peso afetivo que isso tem sobre nós, independente de se ter um filho natural ou não. Quando alguém adoece na família, quem cuida sempre é a mãe, a tia, a irmã, e o quanto que isso também é um investimento sobre os homens, que esse é um ponto importante. Gênero é sempre relacional. Então, os homens como grupo, independente aí das interseccionalidades, lucram com o dispositivo, principalmente amoroso e o materno. E por último, para os homens, o dispositivo da eficácia, que é baseada na virilidade sexual e laborativa. Dito de uma forma sucinta, um verdadeiro homem na nossa cultura, ele tem que ser um provedor, um trabalhador provedor e um comedor sexual. Então, a gente está num momento no Brasil onde as masculinidades estão adoecidas. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres, que mais mata jovens negros e que mais mata LGBT. E quem mata? Os homens. A gente precisa falar sobre isso. No livro eu discuto bastante a questão também da violência virilista, dessa violência que é utilizada para se recuperar como um resgate identitário, um lugar na masculinidade hegemônica. Então eu queria que você contasse pra gente a historinha que você contou antes da gente começar sobre a capa do livro, que mostra como essas coisinhas se dão no dia a dia. Sim, isso é uma boa pergunta, Aline, eu vou falar, porque a linguagem do livro é uma linguagem do cotidiano. Essa foi uma opção, eu acho que a ciência tem que se aproximar da sociedade. Então, quando eu falo perebado, no livro eu pedi para o editor manter perebado. Toda mulher sabe o que é um homem perebado. Já teve um homem perebado, as héteros, né? Então, assim, essa foi uma preocupação. Essa escolha de capa, na verdade, assim, foi muito bem pensada no sentido de ilustrar várias coisas que eu falo no livro. É um quadro que pertence à minha família, era dos meus avós, meu avô trouxe ele da Itália. E aí, bom, meu avô era um homem patriarcal, apesar de muito carinhoso, mas é aquela ideia de chefe da família, cabeça da família, o que era comum nessa época. E aí, uma vez ele viajou a trabalho, e aí os meus tios, uma família de 9 filhos, meus tios pediram para fazer uma festa na casa dos meus avós, né? Eles moravam ainda lá. E minha avó permitiu. E teve a festa e tal, esse quadro foi retirado da parede, colocado num canto onde tinha um prego e ninguém viu. Quando foram pendurar esse quadro, eles perceberam que o quadro tinha um buraco.
E minha avó ficou desesperada, pensou, caramba, eu não vou contar isso para o Zanello, ele vai ficar chateado. E ela botou um esparadrapo. E aí ficou lá o buraco ainda com um negócio branco atrás. E ela não teve dúvida e pintou uma árvore no quadro. Então, meu avô morreu, ele passou a vida inteira, ele se sentava na mesa de jantar e ele falava, mas Maria, esse quadro só tinha uma árvore. Minha avó, você tá doido, Zanello? Claro que tinha 2 árvores, claro que tinha 2 árvores. Qual que é a ideia disso? É mostrar como a gente se responsabiliza pelo bem-estar dos homens. Por que a gente não pode deixar que eles se avenham com o buraco deles? Eu acho que essa é uma metáfora, né? Então, o livro, eu começo agradecendo para minha avó e para todas as mulheres que desenvolveram um jeitinho, que é o jeitinho que a gente tem que ter para sobreviver numa sociedade patriarcal, mas também para aquelas que tiveram coragem de enfrentar e começar a fazer diferente. Me sinto nessa linha. E como que isso interfere na saúde mental da mulher? Então, o impacto é enorme, tá? Esse é um dos meus temas maiores, assim, de interesse. Por quê? Mesmo que a mulher não perceba as violências e as microviolências, e eu dou exemplos aqui, da hora que você acorda, a hora que você dorme, é o outdoor, é a propaganda, é a música, é a piada, é a cantada. Então, isso tem um impacto enorme. Não é à toa que a gente vai ter um grande número de mulheres em depressão e ansiedade. Dentro das pesquisas, a maior correlação das violências sofridas pelo sexismo são os transtornos mentais comuns, principalmente esses 2 aí que eu falei, depressão e ansiedade. Então, às vezes, a mulher está adoecida e não percebe que é fruto principalmente da violência feita por parceiro íntimo, o que é muito comum no Brasil, tá? Por quê? Porque é legitimada essa violência, é até engraçado, o homem engana, e aí ela pergunta alguma coisa e eles assim, você tá doida, né? Eu acabei de ser entrevistada agora na revista Cláudia sobre gaslighting, é muito comum e não é só naturalizado, é visto como engraçado dentro da masculinidade hegemônica. Bacana. Agora, a mulher, ela também, como você falou, ela tem papel de mãe, vários papéis. Ela se sente na obrigação de assumir um papel e quando ela não assume, ela se sente desenquadrada, digamos assim? Então, uma ótima pergunta, porque a teoria dos papéis foi uma teoria que vigorou na década de 60, 70, dentro dos estudos de gênero, dentro dos feminismos. Hoje a gente fala em performance, que já é a terceira onda do feminismo. Veja, a cultura o tempo inteiro te interpela a certas performances, que de tanto você repetir, passam a fazer parte do seu dia a dia. E a coisa mais importante, existe uma pedagogia afetiva. Então, em geral, quando uma mulher ela não performa dentro daquilo que é prescrito, ela sente culpa. Quando você percebe que o dispositivo materno, por exemplo, está funcionando muito bem, quando você vê que nenhuma mãe, eu tenho 20 anos de clínica, nunca atendi uma mulher mãe que não tivesse culpa, ou porque faz muito ou porque não faz o que acha que seria o ideal. Necessário. A culpa é o sintoma de que esse dispositivo está funcionando muito bem, obrigada, né? Mesmo que não seja muitas vezes bom para você, mas em você. Ok, professora, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que você falasse sobre o lançamento do livro. Então, o lançamento do livro vai ser no dia 16 de março, às 7 horas da noite, a partir das 7, no Carpe Diem, na 104 Sul, aqui em Brasília. E a comercialização? Então, vai estar disponível no site da editora Apris, na Livraria Cultura e na Amazon, tanto o volume impresso quanto em e-book. Bacana, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade. A gente vai ficando por aqui, obrigada pela sua audiência e você sabe que pode rever essa entrevista pelo nosso canal no YouTube. Então, assista e recomende. Obrigada, até a próxima.